Olá pessoal da reparação, estou aqui hoje no CONARA, no Congresso Nacional de Reparação Automotiva, junto com a Bárbara, que é a equipe dela, que promoveu esse evento. Eu acho um evento muito importante para o nosso setor, já é um pontapé inicial para a evolução da nossa classe, que é a classe reparador. Isso é muito importante. Bom, eu venho do meio de reparação, eu estou aqui na cidade de Águas Lindóia. Há 20 anos eu tenho a Gard Motors, fundada com um CNPJ fixo aqui, e a gente trabalha com reparação. Desde esse tempo até agora a gente sempre procura evoluir passo a passo. Então, o que aconteceu? Quando a gente começou a se envolver mais a fundo com o sistema de gerenciamento eletrônico do veículo, a gente percebeu que alguns pontos do veículo a gente pulava na hora de fazer um diagnóstico. E esses pontos eram muito importantes, onde levava a gente a ter erro na hora do diagnóstico. Então, o que acontece? A gente precisa checar todos os pontos que eu vou passar para vocês, passo a passo, aonde eu vou conseguir chegar à conclusão de um defeito o mais rápido possível. No início, eu comecei a enxergar esse diagnóstico quando foi criando essa lista, ou seja, ficando ela bem extensa. Eu achei que isso ia trazer um ponto negativo para você, demorar mais tempo. Mas a gente viu que a perfeição ela não está aliada ao tempo, ou seja, para ter uma perfeição eu tenho que seguir uma lista, e essa lista ela vai exigir um pouco mais de tempo, mas vai me trazer um benefício na frente, que é o diagnóstico preciso, onde eu vou trocar a peça com certeza do veículo que está com defeito, ou então eu vou ganhar esse tempo lá na frente fazendo um diagnóstico mais preciso e de forma mais rápida, ou seja, o resultado mais rápido. Então eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, mas eu vou ter um resultado final mais rápido. Então esse é o nosso objetivo desse treinamento aí, dessa palestra, na verdade. Então o tema nosso é a aplicação do checklist no diagnóstico no dia a dia. Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre os níveis como no geral do veículo. Bom, quando a gente começa a analisar um carro, a gente sempre tem que começar a analisar pelos níveis, o nível de óleo, o nível de água, como é que está o estado do sistema de arrefecimento, como é que está o estado do óleo do motor. O motor vazando óleo, o motor com falta de óleo, não tem como seguir um diagnóstico. Está contaminando, está gerando falhas que podem estar relacionadas à perda de óleo do motor, contaminando tomadas elétricas. Então a gente tem que, como um todo, olhar todos os níveis. E uma coisa muito importante a gente sempre frisar, que tem veículo hoje que ele monitora o nível de óleo do cárter e através desse nível ele controla a eficiência do motor, como é no sistema de arrefecimento. Então antes de qualquer coisa, você checar realmente todos os níveis. A gente já viu oficinas onde o cara está fazendo todos os testes, acelerando o carro, desacelerando, fazendo todo o processo lá, e aí chega à conclusão que o carro está faltando óleo no cárter, e com isso ele exigiu demais do motor parado sem conferir esses níveis. Então muito importante, pessoal, chequem sempre todos os níveis e vê ponto de vazamento, tanto de água quanto do sistema de lubrificação do motor. Muito importante isso como entrada do checklist. O segundo ponto que eu vou passar para vocês é o gerenciamento de carga do veículo. Então vamos imaginar o seguinte: como fonte de eletricidade do veículo elétrico, eletrônico hoje, a gente tem a bateria do carro. Então a gente sabe que uma bateria com deficiência de carga, a gente tem um problema como num geral eletrônico. Então eu posso ter avarias relacionadas à tensão de bateria, problema com motor de partida, consumindo muita tensão, muita corrente, está faltando para os outros gerenciamentos, que seria de motor, de transmissão, de ABS, de airbag. Então vai faltar isso para alguém. Então conferir lá a tensão de bateria, carga do alternador e motor de partida. Bom, falar do alternador, que eu pulei essa etapa aí. O alternador você tem que conferir ele sempre em estágios de funcionamento: motor ligado, consumidores desligados, consumidores ligados, acelerando o veículo em marcha lenta. Então eu tenho que simular trabalho como é o veículo em tempo de rodagem e ver o comportamento do alternador. A gente tem aí o item 2, tensão do alternador, o item 1, tensão de repouso de bateria, o item 4 aí são os pontos de aterramento do veículo. Tudo isso engloba no checklist. Então esses pontos de aterramento, muitas vezes,
quando a gente vai introduzindo uma falha no veículo, eu tenho que conferir esses pontos, porque eu posso ter um cabo terra com mau contato, posso ter um cabo de bateria solto, qualquer coisa relacionada à ligação elétrica entre a bateria e a carcaça do motor, entre a bateria e a carcaça do carro, onde a gente sabe que são pontos que são principais de aterramento para que todo o sistema elétrico eletrônico esteja funcionando perfeitamente com esses pontos. Então assim, a gente checa bem esses pontos, tá aí as fotos falando um pouquinho, né, do item 4, que são os pontos de aterramento. Isso é muito importante. Não devemos pular essa etapa. Pessoal, um cabo terra solto faz você trocar várias peças do veículo. Vamos pensar o seguinte: o sistema de ignição do carro, ele depende da bobina de ignição, mas junto com a bobina de ignição a gente tem que sempre focar a vela de ignição. Ela está sendo aterrada pelo bloco do motor, que está sendo ligado por esse cabo terra que está sendo ligado à bateria do veículo. Então, um problema de cabo terra solto, eu tenho um problema com queima irregular do sistema de ignição. Isso gera emissões, sonda lambda trava, enfim, vai descontrolar o gerenciamento eletrônico do motor inteiro. Então, muito importante também. Falando do próximo item aí, seria como analisar um sistema de alimentação de combustível. Eu já fiz alguns vídeos falando isso aí. Eu acho muito importante comentar, além de você analisar como a pressão da bomba de combustível, você analisar também alguns pontos importantes. Lógico que quando eu ligo um relógio ou um manômetro de pressão de linha de combustível, eu já tenho uma relação de trabalho. Olha, a pressão está boa, a estanqueidade está boa, a vazão está tudo em ordem. Eu não preciso partir para o passo de teste elétrico da bomba. Vamos imaginar o seguinte: que eu tenho uma oscilação de pressão, eu tenho uma avaria, uma tampa, como eu estou mostrando aí para vocês, uma tampa ou uma conexão elétrica da bomba de combustível derretida. Tudo isso, pessoal, é gerado por defeitos elétricos, defeitos criados pelo próprio chicote do carro, ou até mesmo pela própria bomba de combustível, ou até mesmo pelo próprio filtro de combustível, que em alguns casos o filtro de combustível ele não é substituído no período de revisão periódica a cada 30 mil quilômetros. Existem veículos, como a gente fez revisão essa semana aí numa Suzuki Gran Vitara, o filtro de combustível dele é embutido dentro do tanque e não tem filtro para substituir. Então imagina que você tem um problema aqui de derretimento de conexões elétricas, tampa ou até mesmo dentro do tanque. Da onde está vindo essa origem? Então eu acho muito importante, pessoal, quando você tem um problema de alimentação de combustível, você checar todos os pontos, como por exemplo a tensão que está sendo alimentada essa bomba de combustível. Eu acho muito importante antes de trocar a peça. A corrente da bomba, você vai usar uma garra amperimétrica e fazer um levantamento de corrente de uma bomba de combustível e fazer uma correlação, porque ali você tem a base que como está comportando, quanto que está consumindo, quanto que está exigindo a bomba de combustível do sistema. Não quanto que está consumindo, quanto que ela exige do sistema para poder gerar a pressão correta. Então, muito importante vocês focarem nesse ponto: pressão de combustível, estanqueidade, vazão de combustível. Caso apresente alguma avaria no circuito de pressão de combustível, execute os itens que são tensão e corrente da bomba de combustível. Isso é muito importante. Mesmo porque, pessoal, a gente tem eletricidade trabalhando com combustível. Então, se você não fizer uma correlação dessa, num teste mais a fundo, você corre o risco de entregar o carro para o cliente com risco de incêndio. Então, tudo isso, pessoal, envolve um diagnóstico preciso. Façam esse diagnóstico, preencha uma lista e mostre para o seu cliente: eu fiz o diagnóstico, está aqui, é preciso, eu estou trocando a peça e já fiz a conferência antes e depois. Então, esse é um item muito importante. Eu vejo que muitas vezes as oficinas acabam pulando essa etapa. Então tá aí essa dica, é a dica de alimentação de combustível. No próximo item aqui, ó, que eu vou passar para vocês, seria o diagnóstico via scanner. Bom, o scanner, pessoal, ele traz um conforto para a gente de puxar os códigos de falha. Então isso é muito importante você fazer. Além de fazer o diagnóstico, é importante você salvar essa falha que existia e anotar ela. Como isso cria como um parâmetro para você seguir o diagnóstico adiante e saber se realmente essa falha você resolveu, e se ela não voltou mais,
depois do reparo. Então você fazer uma varredura de código de falha, memória de avaria, leitura, essa análise gráfica, isso é muito bom você fazer. E eu acho importante, que nem no caso do PDL, ele apresenta ali uma função chamada varredura de códigos. O que eu quero alertar para vocês nessa função? Essa função está muito linkada ao gerenciamento de controle, ou seja, todas as unidades que estão presentes na carroceria, ela vai ser analisada pela varredura de códigos e ela vai ser demonstrada na tela do equipamento todas as unidades que foram analisadas e os códigos de falhas que estão presentes nessas unidades. O que traz de confiança isso para vocês? Só hoje, com a evolução do a gente tem lá ABS, airbag, direção elétrica, tem todo o controle de segurança ativo e passivo do veículo. Então, às vezes, tem alguns veículos que, exemplo, uma falha do sistema de ABS, uma falha na unidade ou até mesmo uma falha no sensor de roda, o sistema eletrônico ele pode tirar a potência do veículo como um modo de segurança, e o cliente nota que o veículo perdeu um pouco o desempenho, está gastando combustível, mas tem uma lâmpada de ABS acesa. Será que a lâmpada de ABS vai trazer uma perda de potência do motor? Vai tirar um pouco do desempenho do motor? Pessoal, fiquem bem atentos, porque isso pode acontecer sim, e é importante você verificar ponto a ponto, e esses pontos que eu estou falando para vocês muitas vezes passam despercebidos. A gente já teve caso aqui que o cliente trouxe o carro com avaria, o carro tinha era um C4 Palas, parecia que o carro acabava o combustível, ele parava o carro, desligava, dava partida novamente e seguia a viagem com o carro. E o carro entrou para a gente dar uma olhada no sistema eletrônico e a gente não viu nada. A gente percebeu que quando o carro gerava a falha, antes de gerar essa falha de perda de potência, acendia a luz do ABS do carro. E nós fizemos uma varredura de código de falha e apresentava uma falha no sensor de roda do ABS. Eu sugeri a ele que resolvesse primeiro essa falha do ABS para depois seguir adiante o teste do carro. E a gente percebeu que após resolver essa falha do ABS, que era o sensor de roda, eu testei o carro, não apresentou mais falha e eu entreguei para o cliente. Depois de 30 dias ele voltou na oficina e falou assim, resolveu o defeito do carro. Então isso é vivência minha da oficina, dei isso como exemplo, não que todos os carros acontecem isso, mas é bom você dar um foco também, olhando a parte como um todo, ou seja, um código de falha como um geral do carro, uma falha que pode acontecer em outro sistema elétrico, eletrônico, que possa trazer uma falha no sistema de gerenciamento de motor. Então é muito importante você analisar isso. E ali o modo leitura, o modo análise gráfica, leitura, ele traz uma confiança que você está fazendo uma análise no sistema, e todo o tempo que você, nesse scanner aqui que a gente está mostrando como base aqui na nossa apresentação, ele traz para você todo o tempo de gravação de tela que você está fazendo o diagnóstico do veículo, e além disso você pode fazer um teste de rodagem do veículo e monitorar, por exemplo, uma falha relacionada a som da lâmpada e temperatura da água. Será que no momento de rodagem com o veículo essa válvula não está ficando aberta e a mistura enriquece e trava a sonda, a mistura rica e gera o código de falha? Então é muito importante, porque você fazer esse modo gráfico num teste mais a fundo e fazer um ciclo de rodagem com o veículo e selecionar os principais tópicos que você quer analisar e pôr isso em rodagem, ou seja, pôr isso em prática como se tivesse com o cliente o veículo, mas você está fazendo o ciclo de rodagem aí e está com a tela monitorando constantemente esse parâmetro. Então tá aí, né? O scanner é muito importante para você no diagnóstico. E além disso, pessoal, não se esqueçam, toda vez que você tem um código de falha, você pode apagar o código de falha, mas anota esse código de falha, não apaga ele de forma aleatória. Eu vou apagar e vamos ver o que acontece. O módulo, o sistema de gerenciamento eletrônico, ele transparece isso como um diagnóstico. Ele que transparece isso, ele te mostra o que ele já fez de diagnóstico. De repente você vai lá e você apaga a indicação que ele já te deu dessa falha. Então, não que você não possa apagar, mas antes guarde esse código de falha, salve ele no próprio equipamento ou anote, e depois vai lá e apaga e faz o teste de rodagem com o veículo. Então isso é a minha dica aqui sobre o diagnóstico.
O sistema de ignição do carro. Pessoal, todo veículo que entra aqui para uma revisão ou para uma falha, seja qual ela for, a gente sempre gosta de checar todos os pontos, que são os pontos muito importantes também, que é do sistema de ignição. São pontos que a gente não pode pular. Uma vela gasta, uma resistência de uma vela muito alta, um cabo de vela, inspeção visual das bobinas, análise do conector de bobina, fiação, enfim, eu tenho que fazer uma panorâmica ali. Só que eu foco assim, eu sempre tiro a vela de ignição, analiso ali a questão da calibração da vela, né, o estado do cabo de vela, e eu faço uma análise aí. E também, pessoal, além de tudo isso, eu sempre gosto de ver o número de falhas de ignição. Eu deixo o carro lá no modo que eu estava anteriormente, aí fazendo uma análise com o scanner, eu vejo se não está registrando código de falha relacionado ao número de falha de ignição. É um contador que a unidade de comando tem hoje, que ela monitora a relação de falha de ignição. Só uma coisa muito importante: às vezes eu posso ter um problema no sistema de alimentação de combustível, pode gerar falha de ignição. Eu posso ter um problema no motor do veículo, eu posso gerar uma falha de ignição. Então, a falha de ignição não é específico da ignição. A falha de ignição é uma falha que pode ser gerada a partir de vários pontos do motor. Mas como que a gente vai seguindo uma lista, a gente está eliminando essa possibilidade. Então, desgaste da vela, resistência da vela e cabo. Depois a gente dá uma checada ali no nível, que é o item 5 ali, ó, a tensão, ou seja, o sinal elétrico de trabalho do secundário. Esse sinal elétrico é muito importante você checar. Ali você consegue identificar pontos onde tem a carga da bobina, a queima, quanto tempo está queimando, gerando essa centelha, e quanto tempo está gerando a centelha dentro do motor. Então tem uma correlação disso. Pessoal, não se esqueçam disso aí, ó. Tirou a vela de ignição ou vai trocar a vela de ignição, instale a vela de ignição no motor e aperte ela com o torque correto. Esse torque deve ser respeitado conforme o manual do fabricante da vela. Ou está escrito na caixinha ou está escrito no manual, mas respeite e torqueie corretamente. Bom, por que disso, pessoal? Todo carro, o carro como um todo, né, ele tem o torque correto para cada coisa do carro. Então cada item eu tenho um torque correto. Então você apertar uma vela de ignição corretamente, você está ajudando a transferir o calor da zona concentrada da vela para o cabeçote. Você está ajudando a fazer uma transferência de calor ali, dissipação. Você tem um controle melhor dessa situação, ou até mesmo da vida útil dessa vela. Ela vai em virtude de várias coisas, mas uma das coisas muito importantes é o torque correto. Tá aí, né? A gente colocou a imagem aí para você ver, né? A gente colocou um torquímetro lá, a gente está usando um digital, mas pode ser um torquímetro analógico. O importante é você não apertar isso no braço, porque o braço não, ele vai até o quanto você quiser ali, né? Não tem limite. Então, ou é em graus ou é em torque. Então tá aí, né? Essa indicação é para a parte de ignição, como eu falei aí, tá aí as imagens. Vamos agora para o segundo item aqui, que é o estado de funcionamento do motor, define código de falhas. Pessoal, vamos aqui começando pelo item ali, que é o item de vazamento de água e óleo próximo dos conectores. Se eu tenho um vazamento de água ou óleo próximo à tomada elétrica, eu posso ter um mau contato, eu posso ter uma corrosão. A gente já pegou carro que através dessa vazamento de água, a água escorria e contaminou uma unidade de comando, ou contaminou o próprio sensor que está ali do lado dele, ou até mesmo o sensor onde está vazando a água ou o óleo. Então, vazamento de água e óleo próximo das tomadas elétricas, muito importante. A carbonização interna do motor. Pessoal, o motor ele gera carbonização pela deficiência de queima, pelo óleo errado, por vários fatores, combustível, falta de manutenção, enfim. Tudo isso gera a tal da carbonização, seja ela no cilindro ou seja ela no óleo. Mas é importante vocês saberem que às vezes a gente tem que sempre focar em alguns pontos principais. Você consegue identificar isso hoje através da forma que você recebe o carro na oficina. Abriu o capô, olha, esse cliente ele não faz manutenção constantemente. Além de todos esses itens que a gente falou anteriormente,
vai lá, tira uma vela e coloca o boroscópio lá e dá uma olhadinha na condição do cilindro, se está muito carbonizado, se tem vestígio de água, como é que está esse comportamento do cilindro. O mesmo fator você deve olhar lá na tampa de válvula. O motor está muito carbonizado, está sujo, não adianta, tem que resolver como um todo. Ou seja, o motor a combustão interna, ele está bem dimensionado, bem ajustado, sem carbonização, né, sem aquela contaminação, para que o gerenciamento eletrônico faça todas as correções e tenha uma resposta boa desse motor. O catalisador escapamento, a gente foca aí no checklist. Pessoal, ali como o item 6 ali, ó, a gente tinha um defeito num carro da Fiat aqui, que era a falha de sonda lambda. Olha a situação do catalisador desse carro, tinha uma trinca de fora a fora. Muitas vezes a pessoa vai lá, foca no código de falha, sonda lambda, eu vou trocar a sonda. Não, vamos verificar ponto a ponto. E esse verificar escapamento, pessoal, é desde lá do catalisador, inspeção visual. Ou seja, não precisa colocar analisador de gases por enquanto não, vamos no ponto visual. Desde o catalisador até a saída traseira lá, olhar ponto a ponto se não tem nenhuma trinca, nenhum vazamento que pode estar gerando ali um código de falha, tá? Mangueiras de injeção, pessoal, a gente colocou ali uma carroceria por baixo aí, né, mostrando as mangueiras de combustível aí. Se não sofreu nenhum dano, se não está amassado nenhuma mangueira, nenhuma tubulação amassada e se não tem nada dobrado. Nós pegamos um tempo atrás aí um carro que tinha um problema de parada em estrada, o carro perdia potência e tal, parecia que estava acabando o combustível. Na hora de trocar o filtro de combustível, a mangueira lá atrás, que é aquele tubo de plástico, ficou um pouco dobrado, então perdi o fluxo de combustível, ou seja, tinha uma perda ali, né, de fluxo de combustível na linha de combustível do veículo. Então a gente foi lá e mudou o cano de posição e resolvemos um defeito do carro. Tinha código de falha, tinha perda de potência, parecia que estava acabando o combustível, parecia que era bomba de combustível e nós fomos ver através desse checklist aí, ó, a gente chegou lá que o cano estava dobrado, né? Esse como exemplo da oficina. Filtro de ar, não preciso nem falar para vocês, é como item de praxe. Principalmente hoje a gente tem os carros hoje com sobrealimentação, né, turbina tal, que tem que ter uma eficiência boa de enchimento do motor, ou seja, filtro de ar obstruído, a gente tem que dar muito foco nisso. Olhem o filtro de ar dos carros, principalmente, pessoal, carros que são turboalimentados, tem que estar com esse filtro de ar bem limpo, bem montado ali. Então é um item importante. Filtro de combustível, não tem como a gente analisar ele, confirma com o cliente sempre, dá uma olhada visual, vê se foi trocado ou não, se não foi, coloca no orçamentinho lá e troca esse filtro de combustível. Pode ter uma restrição na linha de combustível, está gerando uma alta corrente, derretendo a tomada da bomba, forçando a bomba de combustível, enfim, todo efeito cascata que vem através de um filtro de combustível, tá? A gente foca aqui, ó, um pouquinho do estado de funcionamento do motor, olhando pelo sistema de arrefecimento, abertura da válvula termostática, se está corretamente de acordo com a especificação do fabricante, né? A gente tem como ver isso. A gente pega uma embalagem de uma válvula termostática, ela demonstra, um catálogo eletrônico, ela demonstra com quantos graus essa válvula abre para fazer o ciclo da água. Então, abertura da válvula termostática, o sistema de arrefecimento, aditivo, se existe aditivo e qual a porcentagem. A gente está mostrando ali no item 5, né? Medir a porcentagem, concentração, isso é a vida útil do sistema, depende do aditivo. Tampa do radiador, vedação em bar, se não está perdendo aditivo e fluido, né? Pelo sistema de arrefecimento, pela tampa, que está causando um excesso de temperatura. Temperatura do eletrometrador, o tempo que ela liga, o tempo que ela desliga, quanto que trabalha esse ciclo de ligar e desligar, muito importante, se está ficando ligado direto ou se está ligando num período muito curto. Então você consegue identificar isso como um aprendizado para vocês, você consegue analisar cada carro, como é que ele se comporta realmente, através desses pontos que eu estou falando para vocês. O tempo que ele liga e desliga o ventilador, ou seja, quanto tempo e qual a temperatura. Então eu tenho que ter um ponto de temperatura de ligar a ventoinha. Se teve a queda de temperatura, a gente vê aqui no item 11 e 12, do lado esquerdo aqui, a gente tem o aumento de temperatura, subindo bem lento, e depois quando chega lá em cima, que é a temperatura de 100 graus, a gente vê essa escadinha descendo bem rápida. Significa que quando ligou a ventoinha, teve o ciclo da água bem feito e teve
ou seja, teve a troca de calor entre o radiador e o motor e o ciclo de volta dessa água pela parte inferior do radiador, né, voltando para dentro do motor aí. Então a gente vê através desse gráfico o aumento de temperatura gradativamente mais lento e depois o resfriamento mais rápido, através desse gráfico que é o item 11 e 12 aí. Circulação de água no radiador, a gente sempre costuma conferir tudo isso, e a pressão de trabalho. Se está circulando a água no reservatório e qual é a pressão que trabalha o sistema, para a gente poder identificar até uma falha da origem motor, uma junta do cabeçote, uma corrosão interna, qualquer coisa do tipo construção interna do motor. Então esses itens aí eu estou passando para vocês, eu acho muito importante vocês checarem esses pontos a pontos aí como um todo, né? Todos os itens eu falo para vocês muito importante, porque todos eles realmente são muito importantes, tá? Vamos para o próximo aqui então. Agora, estado de funcionamento do motor. A gente tem lá o vácuo do motor como base, como é que está se comportando, tem um vácuo bom, tem vazamento em coletor, está gerando um vácuo legal, será que a condição de trabalho desse motor está legal? Através do vácuo você consegue definir muitas falhas do veículo, né? A relação ar-combustível, se realmente está mostrando o que está mostrando no scanner, se realmente é o que está lá no tanque do carro. É importante você checar esse ponto, porque o que acontece? Às vezes eu tenho um AF fora, o carro falha, não pega direito de manhã, mas eu vou ver o AF do carro está incompatível com o que tem no tanque. Então sempre checar esse ponto também, se está realmente certo. Tempo de injeção em marcha lenta, a gente foca bastante nisso, né? Porque ali eu consigo definir se o motor está equilibrado ou não. O motor tem um equilíbrio de quantidade de ar e quantidade de combustível que está entrando no motor. Sensor de pedal de freio e embreagem, pessoal, isso está muito ligado ao sistema sem cabo de acelerador. Alguns falam acelerador elétrico, drive-by-wire, ou seja, cada um fala de uma forma. Vamos simplificar isso. O acelerador sem cabo. Então, para ele ter um controle preciso do momento de acelerar, o momento de frear, o momento de pisar na embreagem, eu preciso ter informações chegando no andar de comando para ele fazer todo o ciclo de controle dos pedais, do gerenciamento de controle da borboleta. Então, checar tanto o pedal de embreagem quanto de freio, posição do pedal de freio 1 e 2 e posição do pedal de embreagem, se está correspondendo à minha ação lá. Ciclo de trabalho da sonda antes e pós catalisador. Bom, como no item 16 ali, 18 e 19. Isso aí é uma coisa muito relacionada a todos os itens que a gente falou para trás. Por exemplo, o escapamento tem a ver com sonda lambda. A gente precisa ter foco em olhar o escapamento antes até mesmo de olhar o sinal da sonda lambda. Enfim, a relação de trabalho do motor, o motor está carbonizado, o motor tem desgaste. Pessoal, lógico que esse motor vai emitir poluentes, vai trabalhar com mistura rica, e esse motor não vai trabalhar como tem que ser o trabalho dele de fábrica. Então, você checar o sinal da sonda lambda, ela pode definir como é que está o estado de funcionamento do motor e até mesmo dos itens que estão atrás, porém eu não posso pular a etapa atrás para chegar e já olhar uma sonda trabalhando irregular e falar assim, não, vou trocar esse componente. Então chequem sempre esse ponto e sempre através desse ponto que você checar aqui, não esqueça que tem alguém atrás que pode gerar esse nível de emissões elevados aí, né? A gente sabe tanto com óleo quanto com o sistema de exaustão quebrado, enfim, tudo isso leva a sonda a trabalhar irregular. E estado de funcionamento do motor, análise dos gases. Pessoal, esse é um dos últimos itens que a gente costuma checar aqui na oficina. Não são todos os casos. Se eu tenho um motor trabalhando corretamente, luz de injeção apagada, tudo bonitinho, eu não tenho por que ficar colocando analisador de gases constantemente. Mas se eu tinha um carro com emissões altas, eu tinha um carro relacionado a excesso de combustível ali e tal, eu fiz toda a revisão, passei por todos esses itens que eu falei para vocês. O que resta no final, pessoal? Como você fechar com o cliente todo o exame. Isso é como você entrar no médico. Você tem que ter os exames e tudo comprovado ali que realmente você fez um tratamento e fez os novos exames e foi resolvido o problema que você tinha. Estou falando isso com medicina, mas vamos pensar no carro. O carro é a mesma coisa. Eu fiz todo o trabalho, fiz toda a verificação, resolvi o defeito do carro. Pessoal, não se esqueçam,
A análise dos gases é muito importante, porque ali você está olhando a definição de queima do motor, se realmente aquilo ali está dentro de uma conformidade que esse carro emite. A gente tem ali nessa tabela os níveis de... Bom, então agora o último item que eu queria passar para vocês, né? Esse último item é muito importante você checar no final de todo o reparo de motor, todo o trabalho que você faz do carro. Isso aí é o comprovante do seu trabalho. Bom, não são todos os carros que a gente faz aqui o análise dos gases. Se eu já pego um carro para revisão, que é um carro tá tudo bonitinho, o cliente está feliz da vida, ele só quer fazer uma revisão preventiva ali, tá tudo ok, não tem tanta necessidade de eu ficar ligando o analisador de gás. Mas imagina que eu peguei um carro aqui com uma falha bem acentuada, consumo excessivo de combustível, perda de potência, emissões, sonda lambda lá em cima, tudo fora de margem. Fiz o trabalho do carro e resolvi. Bom, vou dar um exemplo para vocês. Isso aí é como você entrar numa sala de um médico e ele exigir uma bateria de exames para você. E você leva a bateria, ou esses exames para ele e te recomenda um remédio. Você toma esse remédio e ele vai falar para você, ó, daqui 3 meses eu quero que você volte, a gente vai repetir esses exames. Então, o análise dos gases funciona mais ou menos dessa forma. Você faz o diagnóstico, apresenta para o cliente o que ele tem que ser feito e após isso eu sugiro que você pode até fazer o análise dos gases antes do serviço, mas se você não fez antes, terminou o trabalho, concluiu a falha, passou o orçamento, tudo, faça a análise dos gases. Esse análise dos gases você tem um parâmetro de funcionamento do motor, até para você, para o seu conhecimento, e você apresenta para o cliente que realmente aquele carro está com a conformidade de emissões de acordo com o fabricante, do jeito que ele sai, a construção dele, como ele sai pré-estabelecido de fábrica. Esse carro tem que emitir XICO, HC, enfim, todos esses parâmetros que a gente está falando aqui, que é relacionado a emissões, está tudo dentro da minha conformidade. A gente vê a evolução ali de 1979, aqui 2006 em diante, isso já está mudando de novo. Então vem mudando esse nível, cada vez o carro está consumindo menos combustível, mais eficiente e menos poluição. Então tudo isso você consegue entregar para o seu cliente realmente que você fez o trabalho que tem que ser feito e entregou com um nível de emissões controlado para ele. Então pessoal, essa é a minha dica. Falei com vocês agora esse tempo aí, né? É o que eu vivo isso na minha oficina aqui hoje, né? Eu sou reparador, já há uns 3 a 4 anos que a gente faz um trabalho de treinamento, né? A gente tem uma divisão que a gente faz treinamento automotivo, né? A gente faz treinamento pessoal aí. Mas esse é o item de praxe que eu uso na oficina para o meu dia a dia e me traz um resultado muito bom. Como eu falei para vocês, no início a gente olha aquela lista e fala assim, olha, isso aqui vai me trazer um tempo maior, eu vou gastar um tempo maior. Só que no final, o resultado, você gastou um tempo menor porque você já chegou à conclusão do diagnóstico sem colocar dinheiro no bolso, trocando uma peça do carro e não ser aquela peça, cliente insatisfeito, enfim, pessoal, olha, é muito importante você fazer um checklist, ter um tempo focado esse checklist. A gente costuma gastar um tempo aqui na oficina de 1 hora a 1h30 para fazer um checklist desse, não demora tanto tempo assim, que demore 2 horas, pessoal. Essas 2 horas não é tempo perdido, é tempo ganho. Você traz isso, um resultado positivo, tanto para o caixa da oficina, quanto para o reparador que está fazendo. Conhecimento você adquire com esse checklist e você adquire também a confiança de trocar a peça correta e entregar você não precisa entregar esse papel porque mas você demonstra para ele, demonstra ali que você seguiu uma lista que é uma lista de diagnóstico, você seguiu uma lista de precisão em cima do veículo dele. Então essa é a minha dica, espero poder ter ajudado vocês, né, com essa palestra, a Bárbara, todo mundo aí, né, com o congresso e é isso. Caso tenha alguma dúvida, vocês têm meu contato rede social, tem o canal no YouTube, tem o canal no Facebook lá, deixa um comentário, manda uma mensagem e a gente tenta suprir todas
todas as dúvidas aí. Eu acho que algumas vezes a gente acaba falhando pelo tempo, mas eu tento fazer o máximo possível para vocês. Então tá aí, até a próxima, obrigado.